Olá, que bom, né? Estamos juntos novamente. Esta é a EBD da Igreja Batista de Barão da Taquara. EBD, né? Estranho esse nome, né? Escola Bíblica Dominical. A gente coloca no ar no domingo porque é bíblica e é dominical, mas você pode ver na segunda, na terça, não sei que dia que você está vendo isso, na quarta, na quinta, qualquer dia, em qualquer horário, porque está disponível aí no YouTube. E falar em YouTube, você poderia muito bem já clicar aí no gostei e compartilhar com algum amigo, alguma pessoa, porque a gente vai falar, e você sabe muito bem disso, da verdade da palavra de Deus. É muito bom ter você aqui e é muito bom poder estudar a Bíblia junto com vocês. Hoje a gente continua o estudo da carta dos Hebreus. A gente chegou na parte mais destacada do livro. Que parte é essa? Hebreus 11. As pessoas não podem conhecer nada de Hebreus, mas Hebreus 11, com certeza todos nós já ouvimos falar. Mas antes de continuarmos, nós vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe, nos oriente e nos guarde. Eu já falei para você, né? Nós estamos aqui na Praça Seca 32, em frente ao Coreto, em frente à estação do BRT da Praça Seca. É um prazer ter você aqui. Quando você vier, pode me procurar e eu vou ter o prazer de trocar uma ideia com você. Eu não sou uma coisa virtual, eu sou de verdade, carne e osso. Eu ia falar de um avatar. Eu não sou o avatar, sou de carne e osso e eu teria o prazer de compartilhar da palavra junto com você e trocar ideias sobre isso. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de abrirmos a palavra e de aprendermos com ela. Fala aos nossos corações, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amém, amém. Abra lá sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, vou colocar aqui, ó. Hebreus capítulo 11. Esse aqui é famoso porque é normalmente falado como Galeria dos Heróis da Fé. Mas a gente vai tentar olhar por outro prisma, de outra forma. Porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Não sabe? Devia saber. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. O que eu quero dizer com isso? Que o autor não escreve o último versículo, escreve 39 e depois ele escreve um número grandão e coloca o número 11, capítulo 11. Não, não é assim. Por que a Bíblia está organizada dessa forma? Para que nós tenhamos facilidade de encontrar os textos. Por isso a gente tem aqueles números grandes, que são os capítulos, e os números menores, que são os versículos, que surgiram muito tempo depois. Então, fica fácil para a gente encontrar João 3,16. Ora, se tem 3,16, você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, você tem ali uma porção do que foi escrito. Por que eu estou dizendo isso tudo? É bom que você entenda o raciocínio. Estou dizendo isso tudo para falar para você que o foco do autor, algumas vezes, é o mesmo. E você vai perceber bem isso lendo o finalzinho do capítulo 10 e o comecinho do capítulo 11. Eu vou ler e veja se isso faz sentido para você. Termina o capítulo 10 assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, pela fé, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, se o autor mesmo vai escrever ora, é porque ele está continuando o raciocínio. Então ele fala que a gente não é como os que retrocedem, mas os que perseguem e os que teimam em continuar na batalha, na luta. E aí ele vai fazer uma subdivisão que eu quero sugerir para você, que você pense junto comigo. Olha aqui, eu vou colocar aqui para que nós todos entendamos. O foco aqui é a fé. Ok? O foco é a fé. Mas tem duas coisas que são feitas
na verdade, algumas coisas são feitas pelo autor para a gente entender bem. Duas palavras, assim, agora sim, duas coisas são duas palavras. A primeira é uma palavra hebraica que se lê emuná. E a outra é uma palavra grega que se lê pistis. Ok, vamos lá. Emuná é uma palavra que vem lá do livro de Abacuque, que depois Paulo vai citar também, que diz que o justo viverá pela sua emuná. A tradução é: o justo viverá da sua fé. Essa é uma questão. E pistis? Pistis é uma palavra do grego que está no original aqui do livro de Hebreus, que significa pela fé, porque não tem como traduzir pistis com uma palavra só. Então, ele gasta muito tempo para falar pela fé. Aqui, emuná. Emuná, ele vai traduzir como fé. Mas o que é, na verdade, emuná? O que é essa ideia de fé? A ideia de fé no emuná, aqui no hebraico, é a ideia que eu queria que você pensasse muito nisso, de alguém que vai tentar atravessar um rio nadando. Ele vai tentar atravessar o rio nadando. Está aqui tentando atravessar o rio a nado. Só que o que acontece? Ele começa a perder as forças e vai começar a se afogar. Ele sabe que vai se afogar. Só que enquanto está nadando, ele vê uma tora grande de madeira. E o que você acha que ele vai fazer? Obviamente, ele vai se agarrar a essa madeira aqui. Ele vai se prender a essa madeira, ele vai abraçar essa madeira. Ele não vai soltar essa madeira que está flutuando e ele vai conseguir fôlego, espaço e tempo para chegar na beirada do rio. A isso o hebreu chama de emuná. O que é emuná? É essa ideia de se agarrar. A ideia de se agarrar, de se firmar, de se estabelecer num local instável. É como se eu tivesse essa cadeira aqui e subisse sobre a cadeira. Eu acho que a cadeira não ia cair, mas eu não vou me arriscar a fazer isso. É só para que você entenda de onde vem a ideia de emuná. Emuná é essa atitude de agarrar-se à madeira para se salvar. E o que é o pistis? Aqui a ideia é diferente. A ideia do pistis é diferente, é que ele vai executar as coisas. Vou botar um carrinho para você entender aqui. Um carrinho de mão que vai ser empurrado aqui. Então, você vai carregar muita areia para determinados lugar, o que você faz? Você coloca no carrinho de mão. E esse carrinho de mão é que dá a ideia do pistis. É pelo carrinho de mão que você chega com a areia do outro lado. Você entendeu? Então, pela fé, pode ser a ideia de confiança. Vou escrever aqui para ficar muito claro. A ideia de confiança. Confiança absoluta. Há quem diga até que é uma aposta. A emuná tem a ideia assim de vou apostar tudo nisso. É a confiança absoluta naquilo lá. E aqui a ideia já é diferente. A ideia aqui é de uma declaração, de uma confirmação, de uma adesão. Acho que a adesão é melhor. Deixa eu olhar aqui minha cola. Adesão a um credo, a uma... No caso aqui, a adesão é do carrinho. A adesão do carrinho para que a coisa se desloque. Por que eu estou falando tudo isso? Para você pensar junto comigo qual é de verdade a ideia de fé. Porque, como disse o nosso poeta,
Gilberto Gil, ele vai dizer: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E ele vai dizer, eu copiei um trecho aqui, e eu quero que você se ligue disso. Ele vai dizer que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. A fé está na maré, na lâmina de um punhal, na luz da escuridão. O problema não é ter ou não ter fé, porque todo ser humano tem fé. A gente tem essa confiança, a gente precisa dessa adesão. A questão é fé, onde colocar. Onde você põe a sua fé. Bem, se a fé é adesão num credo. Em que você crê para apoiar a sua fé? Em quem você confia de verdade para garantir a tua fé? Aqui, lendo o livro de Hebreus, fica muito claro que nós, cristãos, todos os que seguem a Cristo, têm alguns pressupostos de fé, alguns pressupostos de confissão. Onde colocar a fé? A fé, ela deve ser colocada em Cristo. É em Cristo, lembra que Cristo é superior aqui em Hebreus? Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior à própria terra prometida, Cristo é superior à palavra, porque ele é a própria palavra encarnada. Então, a essência aqui do livro de Hebreus é que a fé precisa estar firmada em algo, e aqui a fé está firmada em Cristo. É muito interessante porque até o capítulo 10, ele vai trabalhando o tempo inteiro a questão do tabernáculo. Lembra que ele vai mostrando o tabernáculo, os valores do tabernáculo? E aqui você vai, junto comigo, ler o texto e vai perceber que não tem conexão nenhuma com o sacrifício, com o tabernáculo, que todas as coisas foram feitas fundamentadas neste Cristo. E Cristo, você sabe que a palavra Cristo, ou Cristo significa Messias. Cristo significa o enviado por Deus. Então, mesmo no Antigo Testamento, as pessoas firmavam sua fé na promessa do Messias. Então, é muito interessante que ele vai mostrar para os seus ouvintes, aqueles que estavam querendo deixar o cristianismo e retornar para o judaísmo, ele estava mostrando para essa gente que eles precisavam ficar firmes em Cristo e não voltar. Não somos como os que retrocedem, lembra no capítulo 10? Mas somos como os que ficam na fé. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar exemplos de pessoas que venceram e perderam pela fé. Mas a questão é o pistes, é pela fé. É pela fé que a gente continua firmes no Senhor. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: onde é que você coloca a sua fé? A sua fé está em algo provisório, está em algo temporário, ou está em algo firme, eterno, definitivo, seguro? Tinha um hino do cantor cristão que eu gostava muito de entoar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Lembra lá do capítulo 6, ele vai dizer, a gente tem a âncora da fé firmada em Cristo. E é isso que ele vai desenvolver aqui quando chega no capítulo 11. Vamos lá, vamos ler o texto e vamos ver se o que eu apresentei para você até agora tem coerência dentro da perspectiva bíblica. Essa aqui é uma definição, Hebreus 11, 1, é uma definição que a gente fala de cor, sem pensar, quase que automaticamente perguntar o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Mas vamos digerir isso com calma. Capítulo 11, versículos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou te dar um exemplo. Quando você está andando e quer pegar um ônibus, você pergunta para as pessoas onde é que passa o ônibus tal para ir para o centro da cidade. Se a pessoa falar o ponto do ônibus é aqui, você precisa acreditar nela que o ônibus que vai te levar para o centro da cidade passa ali. Ok, aí você pergunta para outro, e até para o fiscal do ônibus ele fala, não, pode aguardar que o ônibus vai passar. Olha, vai demorar, porque os ônibus aqui demoram muito, mas vai passar ali, porque isso é a rota do ônibus. Então, e você não está vendo o ônibus, mas você está ali, esperando que o ônibus passe. A fé é essa certeza que você tem de que está no lugar certo e que o ônibus vai passar e vai garantir para você que você vai chegar ao centro da cidade. Vejam que isso aqui é diferente de pensamento positivo. Eu preciso falar isso para você. Isso aqui é diferente de eu pensar assim, vai passar o ônibus, vai passar o ônibus, vai passar o ônibus. Mas se eu tiver um ponto errado, se eu fizer sinal, o ônibus passou. Vai passar direto. Veja, não é uma questão de pensamento. Vamos pedir com força. Porque se fosse assim, seria muito fácil você manipular o mundo espiritual dessa forma. Isso está mais para o segredo, essas outras coisas de pensamento positivo. A fé precisa estar muito clara onde ela está firmada. A nossa fé e o nosso amor estão firmadas no Senhor. O que o Senhor disse, o que o Senhor falou, o que está registrado como ensino de Jesus, é nisso que cremos. Por exemplo, um cristão crê que Jesus veio em carne, como diz o evangelista João. Crê que Jesus foi concebido pela Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Um cristão acredita no poder da ressurreição. Então não faz sentido nenhum você acreditar em outras coisas além daquelas que firmam, como Pistes, firmam a sua fé. Ora, se alguma coisa você pensa que não se encaixa no carrinho, a coisa está errada. Se alguma coisa que você pensa sobre fé e não se encaixa nessa perspectiva de agarrar-se como emuná, também está errado. Então, você sabe em quem você agarra, você sabe qual é o poder dele e qual é a força que ele tem. A gente crê que Cristo é o Filho de Deus, revelado nas Escrituras. Você está entendendo? Então, a sua fé tem sentido, faz sentido e vê sentido no que ela crê. Fé de verdade é isso. É por isso que Pedro vai dizer que a gente vai saber o motivo da nossa fé. A fé é que nos segura firmes. Lembram-se de Paulo? Paulo estava passando por uma grande dificuldade. Ele diz assim, eu sei, aqui ó, intelectualmente, em quem tenho crido. Porque emocionalmente, às vezes, você não sente nada. Mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe quantas vezes você já não fez isso, fechou os olhos e falou, será que minha oração passa do teto? Antigamente falavam isso, né? Vou orar e a oração não vai passar do teto. Ora, a oração passa do teto porque a gente pensa em Deus e porque Deus está aqui junto conosco. É a promessa feita. Mas veja, aqui em Hebreus capítulo 11, a fé faz. Preciso dizer isso para você. Por que a fé faz? Porque a fé é algo subjetivo. A fé é algo que você não pega, que você não toca, mas a fé impulsiona a execução. Pela fé, veja lá, pela fé Abraão fez, pela fé Noé fez, pela fé Isaac fez, pela fé todos esses heróis aqui fizeram alguma coisa. A fé é o que nos motiva, o que nos move
a fazer. E eu quero que você pense comigo. Vamos lá. Vamos desenvolver um pouco mais. Veja no verso 6. Pela fé construiu uma arca, porque foi avisado. Deus avisou a Noé, ele acreditou na palavra, ele construiu a arca. Pela fé, Abraão foi chamado por Deus e obedeceu, porque a fé, na verdade, vai obedecer. A fé está ligada à obediência. Não dá para você falar que tem fé e não obedece. Em quem você deposita a sua fé. Aí você vai ver, verso 13, eu vou ler aqui para você. Ele faz uma relação e pula para o 13, eu tenho que correr. Veja o 13 que diz: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falaram mostraram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Então, veja que a gente põe a fé em Cristo e tudo que ele prometeu passa a ser realidade para nós. Agora, é interessante que do versículo 13 em diante, a gente vai ver gente que fez as coisas pela fé e não se deu bem. Veja que aqui marca outra diferença da teologia da prosperidade. Não é que eu tenho fé e eu não vou ter problemas. Eu tenho fé e vou enfrentar problemas, vou ter dificuldades, mas não vou perder a fé. Veja aqui, eu vou ler para você checar junto comigo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Porque ele acreditava que Deus podia, se quisesse, trazer Isaque de volta. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, mesmo sem saber o que iria acontecer com eles. Agora, veja o 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que ele teria muita mordomia, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, quando os egípcios tentavam fazê-los e morreram afogados. Vejam que a fé tem drama, a fé tem a vida, a fé tem a dinâmica da vida. Não é garantia de evitarmos os problemas. Ele vai falar, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Agora sim, verso 33. Os quais, olha que coisa positiva, então vou ter fé, né? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Poxa, que legal, né? Então, isso ia ser muito interessante para nós. Mas veja agora o seguinte, ele vai continuar dizendo que houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns, também pela fé, foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão.
apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Agora preste atenção como termina isso. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Então vejam, a fé não é a garantia de que nós não teremos problemas. A fé é a garantia que o Senhor, em quem nós cremos, vai estar conosco quando atravessarmos problemas. Esta galeria de heróis da fé é um desafio para mim e para você, para que a gente tenha uma vida digna de um cristão. Veja o que diz aí o versículo 33, o mundo não era digno deles. Quando um cristão morre de verdade e vai morar no céu, as pessoas olham em volta e falam, esse cara era muito bom, por isso, por isso, por isso, por isso, e aparece o que ele fez. Por quê? Porque ele fez pela fé. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nos movemos. É pela fé que existimos. A minha oração é que você releia o texto e relembre e veja de novo o que acabei de falar. A fé é que faz com que nós sejamos o que nós somos. A fé na graça que recebemos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Deus te abençoe. Boa semana para você.